Noite, pessoal. Que delícia de dia. E ainda nem terminou. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Érica Silva, sou a head de Gente e Gestão aqui da Solids Tecnologia e tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Você se conhece profundamente? Você sabe quais são os seus medos, seus sonhos, seus objetivos? Você sabe realmente o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que te motiva? Você se conhece? Então, hoje eu estou aqui para bater um papo muito gostoso com a Luciene Bandeira. Lu, vamos falar sobre autoconhecimento. E eu vou deixar que você se apresente aí para a gente, Lu. Obrigada, Érica. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou Luciene Bandeira, sou psicóloga, né? Sou especialista em recursos humanos, né? Fui diretora de recursos humanos da Psicologia Viva até semana passada. É, Sou ainda uma pessoa muito ativa no recursos humanos da empresa e tenho especializações em coach, mas eu não gosto muito de falar em títulos, não, porque isso não faz muita diferença. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre o que a Érica já introduziu aí, que é essa questão do autoconhecimento. E aí ela fez algumas perguntas que nos levam a pensar um pouco se a gente realmente se conhece. Mas o que é autoconhecimento, né? O que é se conhecer? É saber um pouquinho de tudo isso que a Érica falou, mas é também a gente conhecer quais são as nossas forças pessoais, quais são as nossas fraquezas, porque todos nós temos fraquezas, né? Não digo de pontos de melhoria só, não. Digo de pontos sensíveis. Quais são os nossos limites? Quais são as nossas potencialidades? Isso é autoconhecimento. E isso é algo que muita gente não tem. Muita gente não tem. E muitos líderes também não têm, né? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, né, Érica? Isso aí, Lu. E para a gente começar, Luciene, eu gostaria que você respondesse uma perguntinha. Como que você acha que o autoconhecimento ele pode impactar na vida profissional das pessoas? Olha, Érica, autoconhecimento é algo essencial na vida de todas as pessoas, né? Eu costumo dizer, eu falo muito isso para os meus pacientes, assim, você não controla aquilo que você não conhece, né? Então, como que você quer ter autocontrole, por exemplo, se você não sabe de onde vêm as suas reações, né? Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes de querer dominar uma técnica, antes de querer fazer outras coisas, a gente precisa entender de onde vêm os nossos comportamentos, né? Da forma como grande parte da forma como a gente reage a todas as situações, e a gente não reage só às situações, a gente reage ao outro, a gente reage aos nossos próprios pensamentos, né? Então a gente reage a várias coisas o tempo todo, e esses comportamentos, essas reações, elas normalmente são originárias da forma como a gente vê o mundo, ou seja, das nossas crenças, e também da forma como a gente sente, né? O nosso perfil afetivo, vamos dizer assim. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a ter emoções mais intensas, eu posso ter reações mais intensas também. Se eu sou uma pessoa que tem uma tendência a fazer uma leitura, né, do entorno de mim e até de mim mesma, com algumas distorções, a tendência é que eu faça isso em várias situações, né? Então, para eu entender por que eu reajo da forma como eu reajo quando eu fico com medo, ou quando eu estou ansiosa, ou quando eu estou muito feliz, ou quando eu estou com raiva, eu preciso entender de onde vem isso, né? E muitas vezes vem sim dos nossos modelos mentais, né? Que são coisas que vão sendo construídas ao longo do nosso desenvolvimento e a gente vai cristalizando isso em filtros onde a gente vai usando para ler a realidade. Então, quando eu entendo de onde vem isso tudo, quando eu percebo quais são as distorções que eu faço,
quais são as emoções que me dominam mais, né? Porque não são todas que me dominam o tempo todo, e como eles juntos geram comportamentos, aí eu começo a entender por que eu reajo da forma como eu reajo às situações. E só de posse desse autoconhecimento é que eu consigo controlar as situações. Então, no dia a dia, como que isso se reflete? Isso se reflete em poder escolher como reagir, né? Autocontrole nada mais é do que isso. Eu sinto, eu penso, mas eu escolho como eu vou reagir. Eu não sou levada nem pelas emoções, nem pelas distorções. Eu escolho como eu vou agir. E só é possível ter autocontrole se eu tiver autoconhecimento. Muito bacana, né, Lu? E a gente vê que é muito importante, né, o autoconhecimento. Por quê? Porque você precisa acreditar que é possível alcançar, né, essa etapa que você deseja, né, esse seu próximo passo, né? E a busca, né, para você conseguir potencializar, otimizar esse processo de crescimento, ele vai exigir muita determinação, ele vai exigir foco, paciência, perseverança, né? Acima de tudo, uma vontade de se desenvolver. Eu lembro quando eu fiz lá atrás, né, há poucos anos atrás, e eu fui buscar um autoconhecimento, e eu lembro direitinho que eu saí assim, arrasada, né, do curso que eu estava. Eu falei, meu Deus, não precisava tacar na minha cara desse jeito. E a partir daí eu fiquei apaixonada, né, pelo autoconhecimento, e é muito bacana você ver se tornando uma pessoa melhor, né, aprendendo, né, aceitando os seus gaps, as suas dificuldades e buscando cada dia melhorar. Aí, atrelada a isso, Lu, como que você vê a importância desse autoconhecimento para os profissionais que cuidam das carreiras das pessoas, né, os líderes, os gestores de pessoas? Como que você vê a importância disso? Bom, líderes, né, gestores são sempre gestores de pessoas, né? Então, para eu lidar com o outro, para eu conseguir lidar bem com o outro, é importante que eu tenha um autoconhecimento. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente não tem autoconhecimento, na maioria das vezes, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente tem uma tendência a projetar no outro a causa dos nossos problemas. Então, já viu pessoas que tudo a culpa é externa, né? O locus de controle é todo fora. Então, é o mundo, é a vida, é o outro, as coisas estão dando errado porque alguma coisa lá fora aconteceu. Né? E aí ela está colocando, né, o controle dela todo em coisas fora dela, que são coisas que ela não controla. Eu não controlo o comportamento do outro, eu não controlo as coisas que acontecem na vida e no mundo, eu não controlo nada externo a mim, no final das contas. O pouco que eu controlo sou eu. É como eu entendo, como eu sinto, como eu reajo. Então, quando eu entendo isso, eu consigo me responsabilizar mais pelos meus próprios comportamentos, pelas minhas próprias leituras que eu faço das situações. Eu consigo entender melhor por que, que o outro me irrita, por que, que o comportamento do outro está me irritando, por que, que quando a pessoa faz aquela coisa, eu reajo dessa forma. Porque nós somos, quando eu falei de autoconhecimento na nossa introdução, eu falei muito do eu comigo mesmo. Mas isso é extremamente importante para os relacionamentos, porque a gente não vive numa bolha. O ser humano é um ser de relacionamento, ele é um ser social, né? Então a gente interage o tempo todo com outras pessoas. Quando eu entendo o que é meu e o que é do outro, eu consigo lidar melhor com as situações. E aí, considerando, né, uma pessoa que está num papel de gestor e que ela vai ter que lidar com várias pessoas e várias pessoas diferentes, né, cada uma é de um jeito, né, não adianta eu achar, eu sou assim e esse é o melhor jeito de ser. Então, todos os outros têm que ser como eu. Não esquece, o outro é o outro. Ele é sempre um outro universo. Ele é completamente diferente de você. Então, se eu entendo como o comportamento do outro impacta em mim, eu controlo as minhas reações. E quando eu controlo as minhas reações, eu consigo ter
possibilidade de tomar decisões mais assertivas, mais planejadas, porque eu não estou fazendo uma projeção de algo que é meu no outro. Eu entendo como o outro impacta no meu comportamento. E quando eu me entendo bem, eu começo a começar a entender o outro. Porque aí eu já sei que não é projeção minha, eu já sei que, da minha parte, eu sou responsável pelo meu comportamento, pelas minhas reações, e eu sei que o outro é o outro, ele é diferente de mim, ele não vai reagir como eu, ele vai ter lá a maneira dele de fazer, né, de reagir. Então eu consigo, por exemplo, numa situação de crise, de conflito, né, e entendam, o conflito não é necessariamente discordância. Conflito é toda vez que acontece uma situação inesperada, toda vez que acontece uma situação que houve um desacordo, às vezes não é nem comigo, é com outra pessoa, né? De ideias, de caminhos, toda vez que acontece um imprevisto, a gente tem ali conflitos. São momentos de crise, microcrises que a gente precisa gerenciar. E quando a gente tem autocontrole, quando a gente se conhece, a gente consegue ter calma para poder tomar decisões e resolver. Aí a gente media melhor os conflitos, porque não tem nada nosso ali. A gente tira o que é nosso e a gente simplesmente media o que está acontecendo. Então, sim, tem muitas vantagens de quando você é líder, de você ter autoconhecimento. Principalmente a ideia do eu sei o que do comportamento do outro que incomoda em mim. Tem uma frase, eu não sei de quem que é a frase, mas assim, mas que dizem que eu não sou boa com o nome de autores, mas que às vezes o que do outro incomoda em mim diz respeito de mim, né, a mim mesmo. É às vezes um espelho que eu estou vendo, né? E muitas vezes é sim. Mas não é nenhuma questão disso. O questionamento que a gente deve se fazer é: por que isso me incomoda? O que é que tem ali no outro, no comportamento do outro, na fala do outro, no jeito do outro que me incomoda? O que em mim tem relação com aquilo? Isso é uma postura de autoconhecimento. Então a gente acaba desenvolvendo um pouco mais isso. E aí, Érica, eu queria te perguntar, assim, você percebe que assim, líderes que têm um pouco mais de autoconhecimento, pessoas que buscaram isso, né? Eles têm assim, um desempenho melhor como profissional, você percebe isso? Com certeza, Luciene. Eu, inclusive, sempre que eu vou desenvolver algum programa, né, de liderança, de desenvolvimento da liderança, para mim, o início de tudo tem que ser o autoconhecimento. Quando o indivíduo, né, o líder, ele desenvolve o autoconhecimento, ele consegue ter consciência, né, das suas motivações, dos seus objetivos, do seu propósito, né, e ele acaba tendo uma aptidão para poder repensar, né, as suas atitudes, né, ele vai potencializar tudo aquilo que ele tem de bom, ele vai se aceitar, né, ele vai desenvolver, né, todos aqueles pontos que são vistos como oportunidades de melhoria, né, vamos dizer assim. E você sabe, Lu, que existem estudos, né, que comprovam, né, que as pessoas que se conhecem bem, elas possuem uma maior inteligência emocional, Isso. né, conseguindo, né, controlar mais suas emoções, né, independente assim se as emoções são positivas, se elas são negativas, né, a capacidade que as pessoas têm de lidar com essas emoções é muito maior, né? Então, acho que faz toda a diferença quando você está se conhecendo, né? Você vai aprofundando e passa a conhecer o outro, as relações ficam muito melhores, né? Existe uma empatia, você consegue se colocar melhor no lugar do outro, não é isso? É verdade. E aí, assim, você tocou num ponto que é uma parte que eu gosto muito de falar, que é isso, assim. As pessoas querem muito ter inteligência emocional, mas muitas vezes elas querem encurtar o caminho. Elas querem fazer um curso de inteligência emocional e aí elas acham que elas vão ter inteligência emocional. Só que a base, né, da inteligência emocional é o autoconhecimento, né? Então, como eu disse, eu não controlo o que eu não conheço. Então, eu preciso primeiro me conhecer para depois ter autocontrole. Com o autocontrole, eu vou conseguir desenvolver a inteligência emocional.
E a inteligência emocional, ela vai muito além do eu conhecer e saber nomear as minhas emoções. Ah, o que eu estou sentindo é raiva, o que eu estou sentindo é alegria. Vai além disso. Você entende por que você está sentindo, o porquê da intensidade do que você está sentindo. E aí você começa também a entender como os outros reagem, né? A reconhecer no outro a emoção que ele está sentindo. Então, numa situação de trabalho, às vezes você percebe que aquela pessoa teve uma mudança sutil de postura, de expressão facial. E se você já observa, já convive com ela há algum tempo, você sabe, ela não gostou. Ela se incomodou com a situação. Então a gente começa também a entender melhor as reações do outro. E isso, para quem é gestor, é fundamental, porque a gente consegue, então, fazer uma leitura melhor mesmo, né, daquilo que está acontecendo. E aí a gente entende melhor, né, o nosso liderado. E aí sim a gente consegue exercer empatia. Porque empatia requer a gente se desvestir um pouco das nossas crenças, das nossas emoções, para a gente tentar entender com os olhos do outro, né? Eu costumo brincar que eu falo assim, para eu exercer empatia, eu preciso sentar lá na cadeira do outro, para eu poder ver do ponto de vista que ele está vendo, para eu sentir o que ele está sentindo naquele ambiente ali, para aí sim eu conseguir entender. Só que se eu não tenho o autoconhecimento suficiente para eu me despir das minhas crenças, para poder olhar com os olhos do outro, isso fica muito mais difícil, né? Então, realmente é algo essencial. E aí, Érica, você percebe assim que a gente falou de inteligência emocional, a gente falou de empatia. Como que você acha que autoconhecimento, isso tudo que a gente está falando, poderia, de alguma maneira, ajudar os nossos líderes, né, a lidarem melhor com algo que é extremamente importante, que está totalmente, né, na boca de todo mundo hoje em dia, que é uma preocupação real, que graças a Deus finalmente virou uma preocupação real, que é a saúde mental dos nossos colaboradores. Ô, Luciene, na hora que você estava falando, antes mesmo de te responder, eu fiquei pensando, quando eu comecei lá atrás, né, no RH, eu pensava que todo mundo precisava ser psicólogo para entender o outro, né? E não é isso, né, Luciene? Hoje, inclusive, existem ferramentas, né, que ajudam as pessoas, né, a enxergarem as suas características, né, a se verem, porque não adianta de nada a pessoa não querer, não, né? Ela precisa querer se entender. Esse é o primeiro passo, porque não adianta, você pode fazer o treinamento, pode usar a metodologia que for, pode fazer o teste que for, mas se você não enxergar isso em você, você não vai se desenvolver, né? Você não vai crescer. E quando a gente está falando de pessoas dentro das organizações, a gente não consegue desvincular de resultado, né? As empresas estão aí para poder gerar resultados, crescer e melhorar seus resultados dia a dia. E eu falo assim, né, Lu, as empresas são feitas de pessoas, são feitas para as pessoas. Não adianta você ter a melhor tecnologia, a melhor estrutura, né, se você não tiver as melhores pessoas, se você não tiver pessoas saudáveis, né, trabalhando na sua organização. E saúde mental é fundamental. A verdade é que com a pandemia se agravou, né, potencializou, assim, começou a chamar a atenção das organizações. Né? Então, a gente viu aquele boom, né? Existem vários estudos que aumentou em 50% as doenças, né? Como depressão, como ansiedade, e isso afeta diretamente o desempenho, né, das pessoas, não tem como desvincular isso. Né? E a gente sabe, né? Qual que é o maior desafio no mundo organizacional? São as relações humanas. Uhum. Né? Não tem como, né? Então, a gente usar as ferramentas, né, que consigam, né, identificar, nos ajudar aí a gente a entender as nossas competências, né, os nossos modelos mentais, você passa a conhecer, né, também dos seus colegas, né, dos seus liderados, né, dos seus pares, e eu acredito, assim, quando isso acontece, você acaba, como consequência, melhorando a comunicação, né? Você falou aí dos conflitos, né? Você começa a melhorar, né? Os conflitos entre equipes diminuem porque um consegue ver,
né? Ter empatia, ver o outro, né? Melhora a qualidade dos relacionamentos interpessoais. O feedback melhora, né? Porque você direciona o feedback de acordo com o perfil daquela pessoa, né? A tomada de decisão é mais assertiva. É, a produtividade já está totalmente atrelada à saúde, né? Sim. Então, assim, não sei se você concorda, né? Mas realmente, assim, os colaboradores que possuem um autoconhecimento, eles são mais saudáveis emocionalmente, né? Eles tornam as relações mais verdadeiras, né? O ambiente corporativo, ele acaba ficando mais inspirador. A gente acaba aprendendo com o outro muito mais, né? Então, assim, com esses fatores todos reunidos, né, a produtividade é uma consequência, né? O aumento da produtividade é uma consequência. Como que você vê isso, Lu, essa questão do desempenho, da melhoria do desempenho atrelado ao autoconhecimento? Então, você tocou num ponto que você falou de feedback, e aí, assim, quando a pessoa tem autoconhecimento, quando a pessoa não tem autoconhecimento e ela recebe um feedback, a tendência dela é se ofender. A gente fala do levar para o pessoal, ela tende a se ofender, ela tende a querer se defender. Quando a pessoa tem autoconhecimento e ela recebe um feedback, ela fica grata. Porque ela fala, poxa, que bom que você me lembrou disso, porque na verdade eu já sabia, só não estava olhando para isso, né? Então é legal assim, quando a pessoa isso reflete em tudo, reflete no desempenho, melhora o feedback, melhora a relação, melhora tudo isso que você falou. E tem uma outra coisa que a gente também observa, e aí uma coisa que é muito requerida dos líderes é que quando a gente tem autoconhecimento, tem autocontrole, tem inteligência emocional, a gente naturalmente também desenvolve mais resiliência. E com mais resiliência, e assim, líder precisa ter resiliência, porque ele é cobrado, quando as coisas dão errado, é sobre ele que cai a responsabilidade. Então, ele precisa ter força, né? Ele precisa ter condições de cair e se levantar rapidamente. Porque tem ali uma equipe que depende dele, que precisa dele, né? Que está esperando dele uma direção. E isso, quando a pessoa tem autoconhecimento, ela tem muito mais capacidade de ser resiliente, né? E aí, tendo esse conjunto, esse pacote que eu costumo, né, que são os 4 pilares para mim aí, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a inteligência emocional e a resiliência, fica muito mais fácil até para desenvolver as pessoas, né? Porque aí você consegue, você estando bem, né? Você do RH estando bem, você tem condições de olhar para o outro e ter força, e ter energia, e ter motivação, e ter vontade para desenvolver o outro, né? Então, hoje, o tema de saúde mental tá muito quente, né? Todo mundo está falando de saúde mental. A pandemia, sim, aqueceu isso. Mas isso é algo que é importante desde antes, desde muito antes. Sempre foi importante. Pessoas equilibradas são mais produtivas, né? O próprio conceito de saúde mental diz isso, né? A OMS diz que saúde mental, para além da ausência de doenças, né, é o estado de bem-estar, onde o indivíduo usa os próprios recursos que ele tem para lidar com o estresse normal da vida, né, ser produtivo e ainda contribuir socialmente. Então, olha só, o conceito de produtividade está dentro do conceito de saúde mental. Então, sim, saúde mental é essencial para a produtividade. E, assim, que bom assim, se tem uma coisa que veio de bom dessa pandemia foi isso, foi que as pessoas começaram a olhar com mais atenção para a saúde mental. Mas isso sempre teve aí, assim, a gente sabe disso há muito tempo, não foi a pandemia que ensinou isso para a gente sabe disso há muito tempo. A única diferença é que agora as empresas não estão tendo muita escolha e precisam olhar para isso. Porque teve alguém que colocou uma pergunta falando se as pessoas ficaram mais fragilizadas, né, por causa da pandemia. Eu costumo dizer o seguinte: não é que elas ficaram mais fragilizadas, é porque antes da pandemia a gente tinha uma vida muito agitada, a gente corria atrás de muitas coisas, a gente tinha muita coisa para fazer e a gente não parava para olhar para os nossos problemas.
A gente não parava para olhar para como a gente estava se sentindo, a gente não parava para isso. Tudo que a gente podia, a gente varria para debaixo do tapete. E aí a pandemia veio e freou todo mundo. Peraí, vamos parar. E aí os problemas começaram a sair de debaixo do tapete. Tudo aquilo que você não quis olhar antes começou a sair de debaixo do tapete, começou a sentar na sala com você e te olhar nos olhos. E aí, vamos lá, vamos resolver? E aí as pessoas começaram a ter que buscar esse autoconhecimento porque precisavam resolver suas questões. Então, sim, saúde mental, gente, tem que ser algo tão básico, tão normal, quanto ir ao dentista, fazer atividade física, buscar alimentação saudável. É isso, saúde mental faz parte da sua vida. Sempre fez. Não é moda, não. Sempre fez, estava aí. Você só não queria olhar para ela. É bom que você vai falando aí e eu vou lembrando lá do início do isolamento social a minha realidade, né? Eu não esperava passar 24 horas por dia com dois meninos pequenos em casa, né, com o marido em casa. Eu não esperava ter que fazer comida todos os dias, Mas né? ninguém esperava, Érica. Pois é, e assim, a gente se viu numa situação que me dá vontade de rir na hora que eu olho há um ano atrás. Eu fiquei meio que desesperada no começo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou produzir desse jeito? Né? Então, todo mundo se viu aí naquela correria de se encaixar, de como que vai ser esse novo normal agora. Cada um com a sua realidade, né, Luciane? Daí a importância de você, como líder, né, conhecer a realidade do seu liderado. Né? A gente se viu em situações que a gente nunca pensou. Né? A gente pediu para a pessoa trabalhar de casa e nem perguntou se ela tem uma mesa para poder trabalhar, né? Se ela tem uma cadeira, né, para poder sentar, uma cadeira adequada. E realmente estourou, né, Luciane, igual você falou, e muitas empresas aí tiveram que realmente correr atrás né, e flexibilizar e pensar nesse novo normal. E tem uma pergunta muito legal aqui, Luciane, para você, do Ricardo Augusto, e ele fala assim: falar que a imagem da equipe é a imagem do líder é um mito ou é real? Né, os líderes instáveis, eles podem ter equipes instáveis? Qual que é a sua opinião referente a isso, Luciene? Ricardo, quando a gente fala de relacionamento humano, a gente está falando inevitavelmente de influência, tá? Então, os seres humanos, eles influenciam uns aos outros. Então, tanto uma equipe pode fazer a imagem do líder, quanto o líder pode fazer a imagem da equipe, né? Um líder equilibrado, ele tende a desenvolver uma equipe equilibrada. Por quê? Porque líderes são modelos, a gente tem que sempre pensar nisso, né? E o ser humano, ele aprende muito por modelagem, né? Criança aprende com modelo, nós adultos também aprendemos por modelo. Né? Então, se eu tenho um líder que é daqueles que bate a mão na mesa e que grita e tudo mais, a tendência é que a equipe seja uma equipe mais estressada, é que seja uma equipe mais tensa, porque ela tem medo de errar. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Eu sou líder. Qual é a emoção que eu estou fazendo predominar na minha equipe? Se é medo, eu vou ter uma equipe tensa. Eu vou ter uma equipe que erra muito. Por quê? Porque o medo de errar te faz errar. Então, sim, o líder pode influenciar na equipe, mas a equipe também pode influenciar o líder. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. A gente está falando de influência. Mas ele perguntou se, como é que é, ó, a imagem do líder é um mito, né? A equipe é a imagem do líder? Eu acredito mais no contrário. Eu acredito mais que o líder é a imagem da equipe. Se eu tenho uma equipe que eu conto muito com ela, aí agora eu estou falando enquanto líder, né? Se eu tenho uma equipe que eu sei que eu posso contar com ela, se eu tenho uma equipe que está junto comigo, né, e se eu tenho um ambiente, se eu criei nessa equipe um ambiente onde as pessoas têm coragem de falar, né, o palestrante anterior estava falando de ambiente seguro, né? Se as pessoas têm espaço para perguntar, se as pessoas têm espaço para demonstrar suas fragilidades,
Se as pessoas podem dizer, olha, hoje eu não estou bem, sem ter medo de ser demitida, sem ter medo de ser perseguida, exposta, se eu conseguir criar esse ambiente, eu vou ser o reflexo da minha equipe, porque a minha equipe vai estar bem. E se a minha equipe estiver bem, eu vou ficar tranquilo, porque minha equipe está bem. Se eles estão felizes, se eles estão, né, bem, com a mente boa, com as emoções em dia, eles vão ser produtivos, então eu não tenho por que me estressar. Então, sim, uma coisa influencia na outra, mas eu não acho que é uma via de mão única, não. É sempre uma via de mão dupla. Relacionamento é sempre uma via de mão dupla. Não existe só um lado influenciando. Olha o tamanho da responsabilidade, né, de ser líder. Isso é muito legal, assim, eu particularmente eu adoro, né, poder conhecer o outro, né, me colocar no lugar do outro, porque eu aprendo muito como líder. Sim. Né, e eu concordo plenamente com você. Quando você cria uma relação de confiança com a sua equipe, né, confiança em poder te falar, né, te dar um feedback, inclusive chamar sua atenção, né? Todo mundo que entra na minha equipe, meu primeiro, né, na primeira conversa que eu tenho, geralmente eu falo assim, olha, eu gosto muito de receber um feedback, eu gosto muito que chamem minha atenção, eu tenho um jeito, às vezes, explosivo, então, assim, quando isso acontecer, às vezes eu nem vi que eu fiz isso, né, mas eu gosto que me chamem, né, até mesmo para eu poder me desenvolver, eu preciso da ajuda de vocês, e isso é muito legal. Luciene, deixa eu te perguntar, já que a gente está falando, né, da questão da liderança, como que o líder ele pode auxiliar na questão mental dos colaboradores? Olha, para começo de conversa, ele tem que estar próximo da equipe dele, né? Eu não vou conseguir ajudar o meu liderado se eu não tiver proximidade com ele ao ponto de perceber que há algo errado, né? Se eu tiver voltado só para os números, se eu não estiver olhando o relacionamento com a minha equipe, eu com a minha equipe e a minha equipe entre eles, eu não vou ver os problemas. E talvez quando eu consiga ver já seja tarde, né? Já seja mais complexo para resolver. Então, a primeira coisa é você lembre-se disso. Gestor é gestor de pessoas, sempre. Então, você tem que estar próximo das pessoas. E estar próximo das pessoas é dar a elas a oportunidade de falarem não só das metas, não só do trabalho, elas precisam ter espaço para falar das suas angústias. Então, a Erika falou do início da pandemia. No início da pandemia, na Psicologia Viva, o que a gente fez? Eu fiz uma dinâmica, tipo uma terapia de grupo com alguns times que a gente percebeu que estavam mais fragilizados. E assim, até hoje eles falam que assim, nossa, mas foi bom demais ter feito aquilo. Por quê? Porque a partir do momento que eu percebi que eles estavam fragilizados, eu me dispus para ouvi-los e dizer, olha, a gente está aqui, como que a gente pode ajudar, né? E da mesma forma como a Erika falou assim, a gente não mandou as pessoas para trabalhar em casa, não sabia se acham uma cadeira confortável, se acham mesa, né? A gente também teve que trabalhar com elas as emoções delas, os medos, né? Vai trabalhar em casa, a gente não sabe nem se a pessoa tem ambiente em casa para trabalhar, sabe? Então a gente foi entender isso. Então, para alguns colaboradores que sim, não tinham a menor condição de trabalhar em casa, a gente deu um jeito de eles conseguirem trabalhar presencialmente de forma segura. Então, assim, para promover a saúde mental, primeiro você tem que estar bem. Então, essa é a condição sine qua non, eu tenho que estar bem. Eu não vou conseguir promover saúde no outro se eu não estiver saudável, né? Então, eu tenho que estar bem primeiro. Estando bem, eu vou me aproximar do outro e dar a ele a abertura, né? E aí, gente, tem que ser uma coisa autêntica, sabe? Não adianta eu falar e eu ter isso só no meu discurso, né? Não adianta eu abrir espaço para o meu colaborador dizer que está passando por uma situação difícil e que ele buscou terapia para ajudar a lidar com a situação e chegar na reunião da equipe e falar, tá vendo? Por isso que precisa de fazer terapia. Eu não estou estimulando a saúde mental, eu estou acabando com a saúde mental se eu fizer isso, né? Então, para estimular a saúde mental, eu preciso eu preciso criar ambientes favoráveis para que as pessoas possam ser quem elas são, da forma como elas são, sem medo, né? E que elas possam pedir ajuda e receber ajuda de verdade.
Então, esse é o caminho para a gente promover a saúde mental. Mas se eu tiver só de olho na meta, só de olho nos números, eu nem vou conseguir ver que o meu liderado está precisando de alguma coisa. Então, assim, o segredo é relacionamento. Muito bacana, Lu. Você sabe que aqui na Solids nós criamos um programa de desenvolvimento da liderança voltado para a saúde mental, né? Que inclusive aqui para a gente encerrar, que já está dando nosso horário, passou tão rápido, né, Lu? Eu gostaria que você falasse para a gente, desse dicas, né? O que os profissionais, né, da área de gestão de pessoas podem fazer para poder cuidar da sua saúde mental? O que você Olha, dá como dicas, Lu? saúde mental se baseia em bem-estar, né? O conceito de saúde mental é bem-estar. Então, assim, eu não vou ter bem-estar mental se eu não tiver bem-estar físico. Então, primeiro, não existe assim, né? O corpo não está separado da mente. Né? Então, se eu quero ter uma saúde mental, uma saúde emocional boa, eu preciso me manter em movimento. Ah, mas eu não gosto de academia, Lucien. Tudo bem, faz alguma coisa que você goste. Dança, pula, nada. Faz alguma coisa que você gosta. Eu, por exemplo, odeio academia. Eu gosto de dançar, então eu danço. Minha atividade física é dançar, porque eu faço uma coisa que eu tenho prazer de fazer. Então, acha uma coisa que você vai fazer que é prazerosa, mas que vai movimentar o seu corpo. A gente não nasceu para ficar sentado 24 horas por dia, não. A gente nasceu para se movimentar. Então, se movimentar é importante. Cuidar da alimentação é importante. Nossa, Luciane, mas você está falando o óbvio. Eu sei, mas o óbvio também precisa ser dito. Então, cuidar da alimentação é importante. Sono é extremamente importante. A gente muitas vezes esquece a importância do sono. Sono é fundamental. Sono, gente, a hora de dormir é a hora que a gente dá a manutenção na máquina, né? Se até as máquinas precisam de uma pausa, né, para dar manutenção, nós também precisamos. É na hora que a gente vai dormir que tem uma faxina cerebral. E a gente precisa disso. Isso é importante para os seus processos de aprendizagem, isso é importante para a memória, isso é importante para você estar produtivo, com a mente produtiva no dia seguinte. Então, dormir equivale a remédio, sabe? Assim, é importante dormir. Você tem que tomar, é como se eu vou tomar vitamina para não pegar um resfriado. Eu vou dormir para eu não adoecer. É isso. Dormir é essencial. Então, cuidar da higiene do sono, limitar a quantidade de notícia que a gente tem. A gente hoje tem acesso a muita informação, mas é muita. Então a gente precisa filtrar um pouco as informações, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, porque chega muita informação confusa, contraditória, né? Então a gente tem que filtrar. Então eu sugiro escolher um dia, um horário do dia para ler informações, para ler notícias. Escolhe um canal que você acha confiável. Então, assim, é o jornal tal, é o canal da TV tal. Escolhe aquele canal e fica nele. Ficar o dia inteiro lendo notícias sobre Covid só vai te deixar mais ansioso, mais nervoso. Não vai ajudar em nada. Então, restrinja as notícias, se mantenha conectado com as pessoas. Não é porque a gente está em distanciamento social que a gente tem que ficar isolado. A tecnologia está aí para nos ajudar com isso. Então, se mantenha conectado com as pessoas que você ama. Tenha momentos de descanso. O trabalho invadiu a nossa casa, né? Antes a gente tinha a hora de começar e a hora de parar. A gente tinha a hora de chegar no trabalho e a hora de sair do trabalho. Agora a gente não tem mais isso, porque o trabalho está dentro da nossa casa. Só que dentro da nossa casa também tem os filhos, tem o bichinho de estimação, tem o companheiro, tem a família. Então, assim, arranje tempo para todas as coisas. Organize a sua vida de forma que você tenha tempo para dar atenção para todas as coisas. Eu tenho que dar conta de tudo? Não, você não tem que dar conta de tudo. Para com essa síndrome de super-herói. Ninguém aqui é super-herói. Você vai dar conta do que você conseguir dar naquele dia. Dei conta disso hoje, ótimo, amanhã eu dou conta do resto. Uma coisa de cada vez, um dia de cada vez. Para você ter saúde mental, você tem que buscar equilíbrio. Então, o equilíbrio é a chave de todas as coisas. Tente equilibrar o trabalho, a vida pessoal, a vida familiar, a vida social, ainda que seja virtual, mas tente equilibrar.
Se você equilibrar tudo isso, a tendência é você ficar bem. Se tiver difícil, busca ajuda profissional. Luciene, me deu vontade de fazer mais uma pergunta. Vou te fazer só mais uma, tá? Pode fazer. A gente conversou aí sobre o líder e o papel da organização nisso, né? Da empresa como um todo. Quais são os caminhos? O que que ela pode fazer? É, eu vejo muito assim, igual aqui na Solids, né? Nós demos treinamento para liderança, né? Nós buscamos plataformas, né? Que ajudam os nossos colaboradores a manterem, né? A sua saúde mental, vamos dizer assim, né? Buscando terapias online, canais de apoio. O que mais uma empresa pode fazer para manter a saúde não só dos líderes, porque eu falo com todo mundo aqui, o líder para mim, ele é uma camada que ele sofre muito, né, na empresa, porque ele é aquele elo, né, de ligação entre a alta direção e a base. Né? Sim. Então, assim, muita coisa ele dá aquela filtrada aqui, né, para poder passar para baixo, ele recebe de baixo e dá a filtrada para passar para cima. O que que a empresa, né, o que que a organização pode fazer, na sua visão? Olha, mais do que oferecer um atendimento psicológico, mais do que trazer uma palestra para falar sobre saúde mental, que são coisas que as empresas já estão fazendo, é importante a gente criar uma cultura de saúde mental nas empresas. Então, as organizações elas precisam entender, elas já sabem, né, na verdade, que o principal recurso são as pessoas, né? Só que elas precisam entender que pessoas adoecidas elas não produzem. E a melhor maneira de você promover um ambiente favorável para que elas estejam saudáveis é criando um ambiente mesmo de saúde mental, né? Então, abolir das empresas comportamentos abusivos de lideranças, abolir mesmo, isso é uma coisa que não tem mais espaço, sabe? Melhorar o máximo e continuamente os canais de comunicação e as formas de comunicação, né? A comunicação é a base do relacionamento, então a gente precisa muito investir em comunicação. Treinar, né? A Solids já faz isso, mas não são todas as empresas que fazem. Treinar as lideranças para a saúde mental, né? Promover os relacionamentos autênticos e, assim, quase que exigir, porque hoje isso é uma competência necessária, exigir que as lideranças sejam empáticas, né? Sem empatia, é impossível criar um ambiente de saúde mental. Então, a gente precisa estimular mais lideranças empáticas. Então, assim, o que as empresas podem fazer? Tudo que elas conseguirem fazer, eu acho que ainda é pouco, porque a gente está com um atraso de anos. O que a gente está fazendo agora era para ter começado, sei lá, 20 anos atrás. E a gente está começando agora a querer promover saúde mental dentro das organizações. Se vocês pensarem que a gente passa 1/3 da nossa vida no trabalho, né? Se a gente pensar que tem uma pesquisa que diz que das pessoas que foram afastadas pelo trabalho, por estresse no trabalho, 90% delas não revelou para a empresa que o motivo do afastamento dela era estresse por causa do trabalho. Por quê? Medo. Medo de ser desligado, medo de ser considerado incompetente. Isso é muito revelador para nós. Então, a gente tem que pensar nisso, assim, que ambiente é esse que eu estou criando para o meu colaborador? Que ele tem medo de dizer que ele adoeceu por estresse. Então, enquanto ainda for assim, a gente ainda tem muito a fazer. Estamos longe ainda do que é o ideal. Luciene, queria muito te agradecer sua participação. Aprendi demais com você aqui nesse nosso Imagina. bate-papo. Pessoal, ainda tem conteúdo ainda, né? Tem ninguém menos do que o Kevenato aí. Muito obrigada e até a próxima, viu, pessoal? Obrigada, pessoal.